Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje estamos em outra sala aqui, a sala do segundo ano, e estamos gravando aqui justamente porque realmente a gente fica com saudade de vocês. Sabemos que não é o mesmo, né, a distância, mas acreditamos que a nossa mensagem e a mensagem da Bíblia, da palavra, ela pode chegar ainda para vocês. Hoje nós estamos encerrando aqui a nossa semana dos mártires, falando a respeito de talvez, dos homens mais conhecidos dentro do processo da reforma, e talvez dos mártires mais nomeados hoje na atualidade, o grande Martinho Lutero. Lutero é conhecido pelas suas 95 teses, colocadas ali no castelo de Wittenberg, na festa do Dia dos Santos. Mas poucos talvez saibam que Lutero ele veio de uma família muito pobre também. E com apenas 18 anos, ele foi e se matriculou na Universidade de Erfurt, na Alemanha. Você sabia que Lutero ele era tão pobre que a história nos diz o registro, que quando ele foi para o colégio, para poder estudar o fundamental, e fazer o ensino médio, ele era tão pobre que às vezes ele tinha que sair e cantar de porta em porta para poder ganhar o alimento. Só que mesmo assim, às vezes ele passava fome. E sabem que Lutero, com o decorrer do tempo, ele se tornou um doutor de teologia, na Universidade de Wittenberg, e ele conseguiu, através do estudo dele, entender a verdadeira questão da justificação pela fé. E certo dia a história nos diz que quando ele estava subindo de joelhos, aquela escada chamada a escada de Pilatos, que está lá em Roma, que muitos dizem que miraculosamente foi levada de Jerusalém para Roma, naquele dia o Papa tinha dado um edito, ao respeito de que todos aqueles que subissem de joelhos as escadas ficariam com todos os seus pecados perdoados. Ele não precisaria pagar indulgência e seria perdoado inclusive do purgatório. Lutero, como bom católico, ele começou a subir as escadas, de joelhos, e de repente um texto veio na sua mente, Romanos capítulo 1, verso 17, o justo viverá da fé, ou o justo viverá pela fé. Aquele texto ficou martelando a mente dele, falou, o que esse texto está querendo dizer? E depois, no decorrer do tempo, Lutero entendeu que realmente a nossa salvação é apenas pela fé em Cristo Jesus e não pelas nossas obras. Quando Lutero entendeu essa verdade, ele saiu e começou a pregá-la. Foi condenado também, sim, por causa dela. Foi perseguido, foi humilhado e inclusive excomungado da igreja. Tempo depois, a história nos diz que Lutero, no castelo de Wittenberg, ele sofreu um derrame cerebral e acabou falecendo. Eu acredito que Deus o livrou das mãos daqueles que desejavam o mal. E eu termino essa semana falando de Lutero, porque a Bíblia nos diz no livro de Hebreus que as obras desses homens continuam pregando, apesar de que eles hoje sejam mortos. Por que eu falo isso para vocês? Porque todas as nossas decisões, elas têm consequências. Se são decisões boas, terão consequências boas. Se são decisões talvez não tão boas, em consequência, terão resultados não tão bons. As decisões desses homens, por causa da verdade e da palavra de Deus, foram decisões através das quais as obras deles falam ainda para nós. E a pergunta que eu deixo para você hoje é: como você gostaria de ser lembrado? Por que você gostaria de ser lembrado? Pela verdade, por se colocar do lado da verdade, do lado de Deus, ou por muitas vezes permitir que o mundo te arraste e te leve a que você siga a maioria e não aquilo que Deus diz? Através desses mártires nós aprendemos que no tempo que vivemos precisamos tomar um lado, tomar uma posição. O desejo de Lutero, de Wycliffe, de Hus, dos valdenses, de todos os mártires nunca foi se afastar da igreja católica e fazer uma nova igreja, da igreja romana, mas sim que a igreja fosse purificada. Só que como a igreja tinha se contaminado com os reis da terra, como diz o livro de Apocalipse, a doutrina deles e a crença deles causou uma divisão. Jesus, há muito tempo atrás, ele tinha falado que ele veio para trazer espada e não paz à terra. A espada porque ele iria dividir aqueles que estariam realmente certos pela palavra e aqueles que estariam realmente errados. E o meu desejo hoje, para encerrar a semana, é que você possa continuar firme e segurado a mão de Deus, estudando a sua palavra e se preparando para a sua vida. Que possamos ser pelo menos um pouquinho como esses mártires, para que quando Jesus voltar, possa nos dar a coroa da vitória. Que Deus abençoe você, que você possa ter um bom final de semana. Deus cuide de você e da sua família. Um abraço.